Bora para mais um episódio do Pode Equilibrar. Para quem não segue, por favor, vamos seguir, porque a temática agora tá muito tendenciosa para o meu lado, certo, Thiago? Vale ressaltar, porque é um negócio que eu gosto profundamente, mas vamos para o nosso próximo convidado. Eu sou Marcele Gomes. Eu sou Thiago Góes. E a gente está falando hoje aqui com o professor Márcio Almeida. Falei certinho, né? Sim. Professor Márcio, que também vem aqui não só por uma referência em relação ao tema, mas eu sei que ele também vive o esporte, tá? Também é casado com uma pessoa muito importante na minha vida, uma grande amiga. Beijo, Marcelinha. E, ao mesmo tempo, eu sei que você tem muito a contribuir com quem está acompanhando o que a gente traz aqui no Pode Equilibrar, Márcio. Então, bora começar do início. Certo? Eu quero que você aí dê a sua chegada e também fale esse tema para você, corrida. Em que ponto isso começa? Se já é como professor, se é em outro momento da tua vida, traz aí. Bem, muitíssimo obrigado pelo convite, Marcele. Muitíssimo obrigado, Thiago, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que o pessoal vai estar vendo, o podcast. É uma satisfação estar aqui. E a corrida surgiu, assim, acho que como uma grande parte da população, porque na adolescência eu era um pouquinho mais gordinho e utilizei a corrida como uma forma de atividade física para perder peso, mas também como uma atividade física para o bem-estar, né? Quando eu corria, eu sentia que estava num ambiente calmo para o meu cérebro poder trabalhar. Então, eu encontrava paz dentro da corrida. Então, foi a partir daí que eu comecei a correr. Mas antes de correr, outros esportes surgiram na minha vida e percebi que esportes coletivos não eram muito a minha praia, porque eu era aquela pessoa que não tinha muita habilidade, mas tinha muita determinação e sempre ficava meio que frustrado. E na corrida, nos esportes de endurance, encontrei meu ambiente, meu nicho para poder ficar e praticar até hoje. E espero praticar durante um bom tempo. E em relação à tua vida também... só um detalhe, eu super me identifico com o fator do esporte da mais individual. Né? Eu acho lindo o esporte coletivo, mas eu sempre tive dificuldade, juro. Eu venho me trabalhando ainda até hoje sobre isso. Mas eu queria saber, assim, o ponto da corrida também, quanto ao Márcio professor. Qual o momento aí que isso entra? Como é que funcionou? Bem, como eu era um adepto já dos esportes de endurance... Ou fisioterapeuta, né? Tem esse detalhe. A minha entrada na fisioterapia foi um tanto quanto... não tanto puxado pela corrida, mas porque durante a minha juventude praticava esportes coletivos e acabei me machucando. Eu não vim diretamente para físio, eu fiz a engenharia civil, fiz ciências contábeis e aí depois caí dentro da fisioterapia, né? Fiz quase 4 semestres, 5 semestres de engenharia civil, fiz um semestre de ciências contábeis, meu pai é engenheiro civil, minha mãe é contadora, e aí, por conta de uma lesão no joelho, acabei entrando dentro da fisioterapia. E eu acho que boa parte de ter ficado muito tempo machucado e retornando, a corrida também me ajudou nesse sentido, porque eu consegui determinar meu ritmo, não tinha contato com outros atletas e isso ajudou a me perpetuar dentro do esporte. Então, assim, a corrida começou aí, mas na fisioterapia eu percebo que dentro da área que eu estou trabalhando, atualmente estou como professor, né, universitário, e a gente percebe muito que no setor público, né, de atendimento, há uma carência para o atendimento do atleta como de forma geral. Sim. E para além do atleta de forma geral, especificamente para os esportes de endurance. Então, dentro da universidade, eu construí, junto com alguns alunos, um projeto de extensão que é chamado de PACE, que a gente tem como foco a avaliação, acompanhamento, controle de carga e pesquisas que estão voltadas aos esportes de endurance, e entre eles a corrida. Então, foi a maneira que eu encontrei para juntar uma paixão, que é a corrida, com o meu trabalho, que é atualmente ser professor universitário. Pois tá aí, a quantidade de informação que eu nem imaginava.
Eu não sabia que tu tinha ido sabia, pela né? engenharia. Se for para contar até o momento que a gente tá aqui, vai Nossa. demorar. A gente descobriu numa reunião da Sonap que o professor Márcio comentou sobre isso e todo mundo rolou uma resenhazinha, né, com o pessoal. Por que vocês acham que ele faz umas perguntas meio mecânicas, assim, não sei o quê? Muito Tem um porquê, né? Tem um porquê da linha da engenharia aí. Entendi. Na parte de colégio, né? Eu venho da época que a gente tinha a linha, né? Você fazia a parte para exatas, a parte para Verdade. biológicas ou humanas, né? Sim. Então sempre fui da área das exatas, né? E depois de ter entrado dentro das exatas, cursado engenharia, me vi numa situação meio frustrante porque eu não me imaginava trabalhando como engenheiro e acabei me lesionando e gostando da área, né? Tinha uma fisioterapeuta na minha cidade chamada Vladilene e ela foi a fisioterapeuta que me tratou e que me fez me encantar na área da fisioterapia. Pô, já vou mandar um recado Vamos pra... falar com Vladilene. Vladilene. Você Vladilene. é um excelente profissional. E trouxe pra gente um professor e fisioterapeuta. De ponta. Muitíssimo obrigada, Vladilene. Márcio, me conta assim, em relação à questão da corrida, eu queria agora entrar em uma temática que eu acho que até você, Thiago, vai conseguir aqui abordar melhor, porque ele já vem trazendo essa curiosidade há um tempo, e eu disse, fala com o Márcio sobre isso. Bora que ele vai, com certeza, trazer respostas. Total, né? Professor, né? A gente vem com o avanço da tecnologia, né? Os meios pelo menos pra gente de fisioterapia, né? De monitoramento, classificações, escalas, isso vem melhorando cada vez mais, né? Com a pesquisa, com a ciência, mas também para o indivíduo final, né? Para aquele praticante de corrida também vem melhorando bastante, né? E atualmente, né? Pelo menos lá na Equilibrar, a gente tá recebendo muitos pacientes que estão trazendo dúvidas, perguntas sobre, cara, Thiago, eu queria tentar monitorar melhor o meu sono, meu esforço, o meu cansaço. Eu tô na dúvida se eu compro um relógio, um Garmin, um Wearable, né? Ou um Oura Ring, porque eu vi que não sei o quê, porque eu durmo mais. Bora explicar para quem tá escutando. Vai lá. Pois é. E basicamente, né, pessoal, esses dispositivos, né, como que eu tenho aqui, um relógio, ele basicamente é um dispositivo que vai servir pra gente poder ter algumas métricas, né, referente à questão da corrida. Então, teu tempo, teu pace, teu ritmo, né? Mas também alguns indicadores, né, como esforço, força, né, watts. E vendo algumas variações, né? Hoje em dia a gente tem as cintas, né, frequencímetros, nós temos os anéis, né? E nós também temos os braceletes, né, que foram lançados também recentemente. E aí gera muito essa dúvida, porque tal marca tem um sensor específico, mas a outra tem um sensor para aquilo, né? E o que é que diz um pouco a ciência sobre isso, do que é que talvez seria interessante em termos de acurácia ali, o que é que a gente tem hoje, e também se tem, né, professor? Porque a gente sabe que às vezes a tecnologia chega primeiro do que a evidência, né? A gente acaba indo muito na euforia, né, para já adquirir tudo logo de uma vez. E o principal, se faz diferença para o praticante. Primeiro vamos começar tirando o professor, né? Márcio, né? Márcio, boa. A força do hábito, tá, pessoal? Desculpa. Então, assim, eu sou de uma época que treinava marcando o tempo, né? A gente tinha um relógio que a gente marcava e ele tinha uma memória para 100 laps. Então, cada lap é como se você estivesse registrando uma determinada distância, um determinado tempo de corrida. E a gente corria marcando lap, né? A gente corria na pista de atletismo e sabia que tinha 400 metros e a cada volta marcava um lap e ia controlando, né? Então, a gente tinha esse controle, vamos dizer assim, do treino. O treino era passado em tempo, quando ia para a pista era marcado a cada 400 metros. Então, antes a gente treinava com o que era possível. Hoje você tem o maior número possível de tecnologias que vão auxiliar. E continua sendo a mesma coisa, treinamento físico, né? Então, seja com um relógiozinho de lap, ou seja com a maior tecnologia possível, continua sendo treinamento. Você só vai melhorar se você treinar. Não vai ser os equipamentos que vão treinar por você. Boa. Agora, cada vez mais fica mais fácil captar algumas métricas com essas novas tecnologias, né? Você consegue captar
HRV, né? Isso. Variabilidade da frequência cardíaca, para saber se você está mais fadigado, menos fadigado. Você consegue ver quanto de potência está colocando nos pés, no tênis lá para poder correr. Você tem frequência cardíaca no momento, frequência cardíaca na média da volta. Você consegue verificar Oximetria também, né? a oscilação do corpo durante a corrida. Quanto mais tempo você está colocando num pé do que em outro, no contato com o solo. Agora, o quanto isso vai influenciar seu treino, suas métricas, sua performance, vai depender muito de quais os seus objetivos na corrida, né? Você pegar um atleta de alto rendimento e você verificar que há uma discrepância no contato no solo de uma perna para outra, a gente já vai tentar entender qual é a característica daquele atleta e o porquê disso está acontecendo. Talvez modificar isso pode ter uma influência para o corredor. Mas para o atleta amador, o atleta recreacional, o atleta que está iniciando na corrida, ele precisa correr. Boa. Ele precisa se divertir. Eu falo que a gente tem que deixar um pouquinho de lado essas métricas e viver o momento da corrida e se divertir com a corrida, porque se você ficar só preocupado em performar, vai chegar uma hora que talvez o seu objetivo ou o seu plano na corrida seja frustrado e você acabe se afastando um pouco desse esporte. Então a gente tem que acabar criando um hábito, gostando do esporte. Hoje eu vejo pessoas que vão treinar que se não levar o relógio não treinam. Eita, esqueci o relógio, como é que eu vou marcar meu treino? Cara, corre. Só vai correr. Então o esporte é muito isso. O esporte é prazer, né? Tem que começar pelo prazer. Agora, se o seu esporte que você pratica, ele é a sua profissão, aí todos os cuidados precisam ser tomados, né? Quando você vai pegar métricas, vai tentar analisar a sua corrida, tem um livro que eu li recentemente, ele diz assim: não adianta nada você ter 1 milhão de métricas se você não sabe qual o significado delas para o seu objetivo. O que fazer com elas, né? Que adianta coletar às vezes você tanto. tem tanta métrica que você se perde nela e você não sabe como fazer as correlações, o que é que importa, o que é que não importa. Então, você treinar, manter a constância no treino já é o melhor dos mundos para melhorar dentro do esporte. Mas pegando como referência, vamos dizer lá, a população geral que está correndo já faz algum tempo, você ter uma planilha de treino, ser acompanhado por um profissional que faça um treino especificamente para a sua realidade é o fundamental. Você ter uma rotina de trabalho que lhe cobra muito tempo e você ainda se preocupar, porque meu treino tem isso, tá, eu tenho que fazer tal, isso acaba lhe frustrando muito mais do que se você tivesse saído, ido numa esteira correr, ido na rua correr, como uma forma de tentar tirar o estresse do dia a dia, como uma forma de qualidade de vida, do que performar para uma prova. Lógico que a gente tem aquelas pessoas que já estão com uma estabilidade maior no seu emprego, no seu trabalho, e que tem como meta algo maior fisicamente no esporte que tanto pratica, e aí ele marca, eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer uma meia maratona, e começa a treinar especificamente para performar naquela prova. E aí sim, quais métricas eu vou usar? Será que eu preciso utilizar a frequência cardíaca? Como é que vai estar a qualidade do meu sono? Como é que está o estresse no trabalho? Será que eu estou tendo tempo suficiente para me recuperar? Estou me alimentando bem? Estou hidratando bem? Então, algumas outras métricas, para além da corrida, são tão importantes quanto do que o treino em si. Perfeito. Eu vou já até, inclusive, abrir o jogo aqui. Tá bom. Eu adoro esquecer o relógio em casa. Eu te juro, Thiago. O pessoal, tu não tá correndo de relógio? Eu deixo, às vezes, ali o GPS ligado no celular, que a gente já leva de qualquer forma para todo canto, e deixo lá rolando. Minha meta hoje eu vou correr por 40 minutos. O resultado eu vou ver no final. Porque já é tanta coisa. E é um alívio escutar isso, acredita? Assim, saber que tem gente que
Pensa A assim cobrança também. do seu cotidiano, a cobrança que você já tem no trabalho, do grupo familiar e tal, Tudo. e ainda você praticar um esporte que é para lhe dar uma melhor qualidade de vida, desestressar, e ainda você ficar preocupado se você está cumprindo ou não. Eu acho que cada pessoa tem uma fase da vida, Claro. né? E que tem objetivos claros em cada uma dessas fases. No início, você só quer praticar o esporte, curtir o esporte. Na outra, você já bota uma métricazinha maior. Diz, olha, eu queria fazer uma prova Tal. bem. Uma prova de 10 km forte. Eu queria fazer uma prova de 21 km forte. E aí você começa realmente a focar. Ou melhorar o resultado que eu já tive. Exato. Aí sim. começa realmente a focar naquele objetivo. Acabou o objetivo, tranquilo, deixa o corpo descansar. Volta às atividades normais e coloca outra meta um pouco mais para frente. Porque a corrida, ela vem para agregar. E se você não tiver bem alinhado trabalho, família e o seu lazer, uma dessas panelinhas vai acabar desequilibrando e isso pode corromper toda essa ligação do seu contexto no seu cotidiano. Ah, mas eu estou correndo bem, estou trabalhando bem, mas em casa não está tão legal. Então isso acaba pesando e lá na frente vai ser cobrado peso. E é compreender assim que quando eu falo da coisa que eu largo o relógio, assim, que eu acho que eu estou no momento que eu consigo fazer isso, né, Márcio? Eu acho que é diferente de quem vai começar a correr, que realmente precisa ali de um entendimento até de uma métrica inicial, digamos, nem que seja o bipzinho ali só do tempo para gradualmente conseguir progredir naquilo. Eu acho que faz diferença você ter algum controle, ter algum parâmetro para ajudar. O aconselhável realmente é ter o acompanhamento com a assessoria, mas eu gosto muito desse raciocínio de, poxa, a corrida para mim tem esse lado, eu não queria que perdesse, por mais que eu queira me desafiar em outras coisas. Sim, né? Total. Enfim. E a população, a grande maioria das pessoas que correm, né, são pessoas que saem, vão com colegas, um chama o outro. É o esporte individual mais coletivo que tem, né? É verdade. Porque você vai para correr, encontra um amigo, o amigo já junta, corre também, encontra outro, aí quando você Faz vê, o tem pelote, um grupinho ali, correndo junto com você, batendo papo, você não vê o tempo passar. Agora, isso são treinos específicos, né? Você não vai treinar a sua vida toda dessa forma, porque a sua capacidade física não é idêntica à capacidade física do seu colega. Por isso que as planilhas, o treinamento, ele é individualizado, né? Então, o início é assim, para você se apaixonar pelo esporte, se enamorar com o esporte. Depois, quando você começa a colocar métricas, parâmetros, objetivos, aí sim, começar a verificar suas métricas de distância, de pace, teste de 3 km, para verificar qual é as suas zonas de treinamento, obedecer essas zonas de treinamento para evitar algum tipo de lesão, ou se frustrar no esporte e acabar abandonando ele, é o que é o ideal, né? Teve um estudo que foi feito com corredores amadores que mostrou que quando acompanhados, no início do treinamento, todos eram lá felizes, correndo e tal. E o parte da pesquisa era, depois de um certo tempo, cada um vai treinar por conta própria. Quando foi nessa parte de treinar por conta própria, 50% desses corredores desistiram da corrida. E desses 50%, 1/3 foi por lesão. Caramba, olha aí. E aí aquela questão de consegui correr 5, depois vou correr 7, depois vou correr 10, depois correr 12, essa progressão desregrada, ou então não estou mais com o meu grupo de corrida, desmotiva. Não estou mais interessado em participar, alcancei um objetivo X e agora acabou. Então, assim, cada um tem seu objetivo dentro da corrida, tem que ser respeitado esse objetivo. E o importante é que você não fique parado, que fique se movimentando e faça uma atividade física. Perfeito. Vamos falar de lesão? Bom, viu? Bora falar de lesão? Sim. Eu queria saber, Márcio, ultimamente do que você tem acompanhado em dados, né? Vamos trazer assim, dados de uma forma aqui que a gente possa aplicar e traduzir para as pessoas de uma maneira geral sobre, inclusive também muitos mitos que surgem em relação à corrida. Corrida está associada a algum tipo de risco
de alguma lesão específica? O que tem realmente aí se percebido de uma maneira geral? Bem, Marcelo, primeiro a gente tem que definir o que é lesão, Ok. né? O que é lesão, porque se a gente for pegar na literatura, né, tem autor que diz que lesão é de uma forma, tem outro autor que diz que é de outra. Então, a gente tentar entender o que é lesão, talvez a gente consiga ter um parâmetro mais real e mais fiel. Perfeito. Lesão é toda dor, desconforto ou algo que aconteça durante a corrida que impede de você praticar o esporte, seja por 3 dias consecutivos, por 3 sessões de treinos consecutivos ou uma semana afastado, né? Que faz necessário você procurar um profissional de saúde para tentar identificar qual é esse problema. Não é necessariamente a lesão estrutural, mas algo que faça com que ele diminua a performance ou pare. Se você sabe o que é lesão, você tem um olhar mais diferenciado para a corrida, porque aquela sensação que o corredor está tendo, que não sabe explicar o que é direito, né? Que ele não está correndo bem, que antes ele corria 5 quilômetros em 33 minutos, agora corre em 38 e com desconforto e tal. Ele não sabe de onde é que vem e que seja necessário ele procurar algum profissional da área de saúde para poder identificar o que é isso. Sabendo o que é lesão, a gente vai encontrar números muito discrepantes na literatura, vai depender de qual é o perfil de pessoas que estão sendo avaliadas. Mas, no geral, o que é que a gente tem? Que a maior prevalência de lesão é nos corredores novatos, né? Aquelas pessoas que estão começando a correr é que tem maior incidência e maior prevalência de se lesionar, né? E aí, dentro desses corredores novatos, muita coisa pode estar envolvida, né? Dentre elas, a que eu acho que deve ser o carro-chefe, são os aumentos discrepantes na carga de treino, que pode levar a uma lesão por falta de capacidade daqueles corredores. Então, corredor novato tem que respeitar os seus limites, né, de suas capacidades físicas, porque vai chegar o tempo onde você vai conseguir correr e alcançar as metas que a gente tem, que ele tem posto para eles, né? E tem que lembrar que a gente vive hoje um mundo com muita ansiedade e uma geração muito ansiosa, né? Eufórica, então, hoje, né? se você começa a correr, amanhã você já quer fazer 10 quilômetros e daqui a um mês quer correr uma meia, né? Então, assim... Tá tatuando no corpo já. O corpo não está preparado, né? O corpo ainda não está preparado para suportar uma demanda de treino dessa, né? Inclusive, se você for pegar... mas tem atletas, né? Você vai pegar, por exemplo, o cara que foi a vida todinha atleta, um nadador, viveu a vida todinha como um atleta da natação e ele quer começar a corrida, ele não começa já correndo volumes gigantescos, porque ele sai de uma posição de esporte que é no meio aquático, sem impacto, numa posição que é na horizontal, que é nadando, Tem nada e a aí ver, vai né? mudar para o esporte da corrida. Então os treinadores, inclusive, conseguem segurar esses atletas para ir aos poucos melhorando a capacidade dele para suportar o impacto da corrida. Então hoje, o público que mais se lesiona é o público que está iniciando na corrida, né? Seja por convite dos colegas, porque achou legal na TV, moda. porque tá na moda, porque dentro da corrida agora tem umas corridas que tem uns shows aí no meio. Eu gosto. Eu gosto. Mais pelo pós, né? Do que pra corrida. Então, assim, Mentira. então, o corredor novato ele tem que ter um cuidadozinho, um olhar maior para suas capacidades e né? essa evolução gradativa dentro da corrida. E aí a gente vai mesclando, fora os corredores amadores, quais são os que mais têm lesão, né? Aí a gente entra dentro de um público que já corre grandes distâncias, maratonistas, ultramaratonistas, por conta do volume muito grande de treino, acaba se machucando, principalmente lesões no tendão do calcâneo, tal, o famoso tendão de Aquiles, né? E a gente tem visto também que as lesões, eles são mais prevalentes, alguns tipos de lesões são mais prevalentes em homens e outros mais prevalentes em mulheres, né? Por exemplo, lesões como a tendinopatia do calcâneo é mais comum em homens do que em mulheres, né? Por uma série de fatores, entre elas os hormônios femininos protegem muito a mulher com relação a isso na fase jovem, e ela acaba sofrendo mais com fratura por estresse,
por exemplo, durante a corrida. Então, tem algumas lesões que são mais características entre os sexos, né? Mas, no público geral, maior número de lesões em corredores novatos, em ultramaratonistas, e a gente apresenta umas diferenças se forem homens ou mulheres. A mais comum é tendinopatia? Não, a mais comum que o pessoal acaba sentindo mais são lesões no joelho, né? O carro-chefe mesmo das lesões, vamos dizer assim, né? O que mais acontece são as dores no joelho. E aí você tem uma série de disfunções, né? Se você quiser, você vai nomeando cada uma delas, né? Mas você tem a dor anterior do joelho, você tem a síndrome da bandeira tibial, perfeito, né? E aí você tem a tendinopatia do tendão patelar. Então, você vai ter uma série de disfunções que podem acontecer, né? Aí entra alguns fatores que a gente pode analisar, né? Entendendo a característica do corredor para saber realmente o porquê dessa disfunção ou dessa incapacidade de conseguir correr. Boa. Posso para a minha próxima pergunta? Ou você quer falar alguma coisa? Olha aí, né? Parece que a coluna não apareceu primeiro, né? No esporte. Tu quer que ele traga a coluna aqui? Ah, mas a gente vai chegar nela. Ele pode trazer, vai ser lindo devagarzinho. Mas nas definições, eles até colocam que as lesões nos membros inferiores, né? A área mais... acometida. Não é nem acometida, a área mais... solicitada na corrida seria dos membros inferiores, né? Sim. Tem algumas definições que colocam membros inferiores e coluna, né? E alguns atletas, inclusive, quando correm em algumas certas distâncias, eles dizem, rapaz, eu tô correndo, mas a minha dor tá no ombro. Eu tô correndo e a dor tá no ombro. Olha aí. Acontece, pode acontecer. Pode acontecer, né? É comum. Olha aí, ó. Márcio, vamos então agora... Não, eu queria, na realidade, estar na minha cabeça. Será que o Márcio já quebrou alguma vez correndo? Quebrar... Curiosidade. Quebrar... Não, quebrar assim, já teve... Você quebra no treino, que quanto mais correndo. Já demais. Por mais que você treine, que você entenda que tem os limites, mas quando você coloca uma meta, às vezes você tem que pagar o preço daquela meta, né? E aí você às vezes ultrapassa um pouquinho o seu limite fisiológico. Já teve uma prova que eu fiz, não na corrida, mas de triatlon, que eu não contei o fator calor, né? Faltou essa variável. Eu fui fazer o 70.3 em Maceió, aí viajei daqui para Maceió de carro, faltando 2 dias para a prova. Não contou com essa variável. Nem também. teve aclimataçãoes ali. Não, aclimatação já morando aqui não precisava de aclimatação para lá, né? Mas saí 2 dias faltando 3 dias faltando para a prova, saí daqui e dirigi o dia todinho para lá, praticamente não descansei. No outro dia pegar kit da prova e tal, organizar a bicicleta, bike check-in, deixar as coisas lá, a alimentação ficou desregulada, foi tudo beleza, fui para a prova e tal. Esqueci de me hidratar em alguns momentos, na hora da corrida, o sol escaldante, aí paguei o preço. Aí tive que correr, andar, só não podia parar. Só podia parar. Aí, afetou. Principalmente o cansaço e a desidratação aí no caso. No caso, a desidratação, o aumento da temperatura corporal acaba por desregular tudo, né? Aí, junto com o aumento da temperatura, vem a alteração da frequência cardíaca, o sangue fica mais espesso, você não tem nada para ingerir, para beber, aí você acaba tendo que parar porque você tem dificuldade de respirar. Aí anda um pouquinho, corre, fica rezando que chegue mais rápido, né? Se arrepende várias vezes. Aí quando cruza o porto, ele faz, na próxima eu não erro. Boa. Boa. Mas quebrar, eu acho que assim, a gente não pode quebrar na prova, né? Mas treinando, às vezes, o técnico bota alguns treinos que é para você ir lá no seu limite, para você sair empurrando a sua capacidade do VO2 máximo um pouquinho para cima, para você melhorando sua capacidade física. Então tem treinos que você faz, caramba, não vou conseguir terminar. E aí depois você também começa a analisar, né? Por que eu não consegui terminar? Aí você olha que na noite anterior você não dormiu bem, a semana foi estressante, você
tá fazendo treino, mas não queria estar fazendo treino porque tem alguns problemas no trabalho que você deveria estar resolvendo e tal. Então, assim, você pode quebrar de várias formas. Você pode quebrar antes mesmo de chegar no treino, psicologicamente, você não Já tá quebrado, né? pronto para fazer aquele treino, né? Então, tem várias formas de se quebrar. Graças a Deus, todas as vezes que eu quebrei não foi fisicamente, né? Eu consegui terminar, Menos mas mal. assim, cheguei na minha exaustão. Entendi. Isso levou numa situação que talvez seria evitável, né? Sim, Mas sim. Poderia ter sido. Porque assim, você sabe que você tá chegando, rapaz, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Faltam 10 quilômetros, não vou aguentar. Realmente não aguentei. Aí você corre. Mas é bom que fica a história pra contar, né, Márcio? Aí Eu tenho um amigo que um pouco ele diz, sofrida, mas fica. eu tenho um amigo que ele diz assim, depois que eu entro na prova, eu aciono a chave do kamikaze e vou pra prova com tudo. Eita. Aí, se der certo, beleza. Se não, eu quebro no meio do caminho, vou andando e tal, mas eu vou pro all-in. Olha aí. Boa. Então, assim, se a gente fosse hoje dar um conselho, vamos agora acionar aqui o professor fisioterapeuta, no caso, né? Seu lado como fisioterapeuta. O conselho para esse iniciante, que é o público mais exposto hoje em relação à lesão, como a gente já entendeu a definição. O que eu poderia dizer para ele? Paciência. Boa. Paciência. Porque a capacidade física ela é construída no tempo, né? Vamos pensar da seguinte forma. A gente fica dizendo às vezes que o treino é chato, né? Porque na maioria dos treinos a gente tem lá um fartlek, uma rodagem na segunda, tem um treino mais intenso na quarta, na quinta-feira tem um treinozinho mais leve, se preparando, na sexta, no sábado tem um longão. Aí na segunda de novo tem um fartlek, então o pessoal diz que esse ciclo é enfadonho. Sendo que toda vez que a gente faz esse ciclo, que a gente pensa que é sempre a mesma coisa, não é. Porque a gente olha de forma bidimensional, né? Quando a gente começa a olhar tridimensional, a segunda-feira é diferente da segunda passada. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó, uma elipse, uma espiral. E a gente vai melhorando a capacidade da gente, né? A gente vai girando, mas vai crescendo na sua capacidade. Então a construção da sua capacidade física, ela tem que ter tempo. Tempo é um bem precioso, então você tem que ter tempo para poder construí-la. O que a gente tem visto muito é o pessoal tentando pular essas etapas, né, com algumas substâncias e tal, para alcançar um objetivo que você poderia alcançar com paciência e tempo, certo? Então, o tempo é o bem mais precioso e treinar, porque adaptações fisiológicas, aí entra termos técnicos, né? Adaptações que a gente fala, densidade mitocondrial, que é a nossa usina de energia lá dentro da célula, ela só vai ser construída com treinamento, você se expondo a treinos mais longos, treinos intensos, você vai aumentando essa sua capacidade de mitocôndrias, aumentando sua resistência aos treinos, a sua capacidade de criar energia e correr mais rápido. A gente não dá para pular etapas. Perfeito. E se a gente pula essas etapas, a gente entra dentro de um seleto grupo, né, que está mais susceptível, maior risco de ter lesões, né? E aí, quem sabe até se afastar da corrida, se afastar do esporte que está praticando. Então, eu acho que está começando hoje, paciência, né? Vai fazendo seus treinos. Se seu treino tem caminhada e corrida, respeita a caminhada e corrida. Se tem só caminhada, faz só a caminhada. Provavelmente você precisa adaptar o seu corpo àquela demanda. E se você só tem corrida, corra. Obedeça a planilha. Quando ela é bem estruturada e específica para você, é a melhor ferramenta, inclusive para evitar fadigas, para evitar lesões, né? O profissional que vai lhe acompanhar, ele vai saber colocar as cargas no melhor momento possível. Muito obrigada. E assim, abre borbulhando na minha cabeça, né? Que eu não sei se tu já chegou a ver, né, Marcelo? Você também que corre bem mais que eu, né? E o Márcio também, enfim. Mas tem alguns pacientes que estão chegando, Márcio, com história de um Wolverine aí na corrida. Pois é, eu também fiz essa mesma cara. Wolverine pra mim era um personagem, né, dos X-Men. Pois é. Eu gosto dele, inclusive. Um Wolverine, né? E aí, quando eu fui perguntar para esse paciente,
Ele me explicou que era uma série de ampolas com peptídeos que eram aplicados intramusculares que aliviavam ali aquela dor muscular tardia pós-treino, com às vezes até uma promessa de talvez te ajudar a performar um pouquinho melhor na coisa do tempo. Eu queria saber, Márcio, se você já chegou a ver alguma coisa sobre isso ou não. Eu já ouvi falar que quando você trabalha com esporte, você tem que ficar atento a algumas substâncias, né? Sim. Até porque alguns atletas perguntam, eu posso tomar isso, posso tomar aquilo? E a gente tem a ABCD, que é a Associação, né, para o Combate ao Doping, né? E a gente acaba vendo, né, pessoas querendo pular essas etapas e utilizando algumas substâncias. Recentemente, inclusive, teve um atleta que infelizmente foi expulsa, né? Foi proibida de participar de provas, né? Por conta de uso de substância, atleta amadora, então assim, não tem a necessidade disso tudo. E sempre vai existir substâncias ou medicamentos ou algumas outras promessas para melhora da sua capacidade física. Eu vi em algumas postagens falando sobre os peptídeos, né? Aqui o pessoal dizia que não são os hormônios, né? Mas esses peptídeos, de alguma forma, eles podem acabar desencadeando aumentos hormonais que não sei, né? Confesso, não sei, não estudei a fundo. Podem, de alguma forma, aparecer em algum exame, né? Eu não sei. Sim. Mas toda vez que surge algo novo, o pessoal primeiro surge o produto, aí depois o pessoal estuda, e aí depois vai ver se funciona ou não funciona, ou se é considerado doping ou não. Ou não. Né? E tem isso, porque se quem não sabe, até a cafeína pode ser doping, dependendo da quantidade que você tem no seu corpo, né? A cafeína, né? pode ser um doping, dependendo de quanto vai ter de concentração. O meu vai dar. Não, mas não é a cafeína do café que a gente toma, não. Certo? Mas a depender da quantidade de cafeína que você toma, muita gente toma cafeína para ir para treinar, né? Para dar aquele pump, né? Que o pessoal fala, para vir adrenalizado, né? Para corrida. Mas a depender da substância, ela pode aparecer dentro desse rol da ABCDE. E o atleta, ele é responsável por tudo que ingere. Independente de ele saber que tinha ou não, você é responsável por tudo que você ingere. Então, todo cuidado é pouco, principalmente aquelas pessoas que estão pensando em performar, que são, a gente diz, amadores profissionais, né? Que estão lá nas cabeças das provas e que, de alguma forma, tem pódio, ganham vagas para outras competições e por conta desses resultados tem patrocínios, então vira um negócio, né? Um mercado. Um mercado total ali. Então tem que ter cuidado. Agora confesso que eu não me aprofundei nem fui atrás da questão desses peptídeos. Por mim ainda continua só no desenho animado. Pois foi uma coisa bem recente assim que foi comigo no início dessa semana, então eu também nem cheguei a ver nada ainda sobre, mas já aproveitando aqui o insight, né? Já tava aproveitando porque, assim, foi novo, surgiu, então... Mas sempre chega coisa nova. Márcio, assim, eu queria a tua opinião real, tá? E não é olhando para a Marcele empresária, não. Vamos falar realmente sobre a nossa profissão. Tem muita coisa hoje, assim, acontecendo envolvendo o fisioterapeuta no processo do corredor, né? Sim. E, inclusive, com algumas promessas, algumas coisas que... Mesmo, principalmente, na verdade, estando nesse papel de empresária, eu sempre tomo muito cuidado com isso, assim, de observar e de estar atenta ao que tem atualmente sobre como realmente eu posso ajudar essa pessoa com a minha profissão. E daí eu queria saber tua opinião sobre o nosso papel. Em que momento o fisioterapeuta pode ser importante para essa pessoa, ou para quem está iniciando, ou inclusive para o corredor já profissional? Qual é o momento que a gente entra? Se é realmente só pensando sobre reabilitar, tratar algo que já aconteceu, ou se tem essa necessidade desse antes ou desse preventivo, o que é que a gente realmente representa nisso? No ambiente dos esportes em geral, né? O que a gente tem visto é que o fisioterapeuta ele tem começado a virar um gestor de saúde, né? Sim. Ele tem facilidade em
comunicar-se, né, com outros profissionais da saúde, dentro de uma equipe multi e interdisciplinar, conversar com o médico, com o nutricionista, o psicólogo do esporte, né? Então a gente tem essa facilidade de transitar e conversar com outros profissionais. Na fisioterapia, você pode entrar em vários momentos, né? A gente sabe que o fisioterapeuta também atua na prevenção de lesão. Sim. Então, você pode trabalhar na prevenção de lesão com esses atletas, na avaliação, na análise, na identificação das características desses atletas e trabalhar na prevenção de possíveis lesões que possam surgir. Uma vez identificando fatores de risco, fatores que podem, de alguma forma, aumentar o risco de lesão, tratá-los ou tentar, de alguma forma, melhorar a capacidade desses atletas para que eles consigam enfrentar e suportar a demanda do esporte. E caso tenham lesão, né? E aí sim, na lesão, poder atuar tentando retornar esse atleta o mais rápido possível para o esporte. Mas o que a gente tem visto mais é o fisioterapeuta com olhar para a parte de recovery, né? Uhum. Então tem indo muito por recovery. Também. Dentro do recovery, o fisioterapeuta ele tem que focar dentro do que o paciente, atleta, cliente entende de recovery, né? Boa. Porque quando você analisa os estudos sobre recovery, você vai encontrar lá que melhora a percepção da fadiga, melhora a percepção de dor, mas a percepção do atleta, né? E aí a gente precisa começar a abrir o olho para um ponto. Quando a gente vai prescrever um recovery para o atleta, a gente não pergunta para ele qual é a sua preferência de recovery. Você prefere o recovery fazer Frio, né? uma massagem, uma banheira de imersão, a botinha, deitar, descansar, tomar, se hidratar e comer? Tem que saber qual é o recovery para ele, o que é que ele entende de recovery, né? Porque a função da gente é tentar acelerar esse recovery, mas sabendo que parte dessa fadiga é importante para ele melhorar o condicionamento dele, né? Então tem as funções que vão acontecer fisiológicas dessa fadiga que é planejada, né, para o atleta. Sim. E aí o recovery pode ser um recovery ativo, fazer uma bicicleta leve, um trabalho na hidro, né? Então, o recovery permeia em várias intervenções e instrumentos. A gente só precisa entender qual é que o paciente, cliente, o atleta prefere. Já imaginou, você vai fazer um procedimento, o profissional diz assim, você precisa fazer isso. Eu disse, mas eu não gosto. Mas você vai fazer. Eu tava pensando aqui. Eu não gosto. Isso. Mas você vai fazer. Não, mas é o melhor. Pode ser pra você, mas não é pra mim. Eu não quero. Pô, eu quero. Então, assim, ele vai, se o cara for muito convincente, ele vai fazer. Talvez ele muito profissional. Aí, quando chega lá, ele sai pior do que entrou. E aí? Porque Percepção. eu disse a você que eu não gosto de frio, eu não gosto, eu vou pra banheira. Então, assim... Eu odeio gelo, Márcio. Tem que ver qual é a preferência, porque essa percepção é do atleta. Sim. Então ele tem que saber mais ou menos o que é mais comum para ele, o que é que ele entende desse recovery para aplicar. A gente tem as caixinhas de ferramentas, né? Exato. A gente tem os instrumentos. Se o paciente diz que gosta de algo e a gente tem essa capacidade de fornecer, a gente fornece. Porque a percepção para ele vai ser importante para ele no outro dia treinar, performar ou retornar às atividades do cotidiano dele. Que é legal porque quando tem paciente que pergunta pra mim, cara, eu peguei um combo ali que eu vou pra sauna, vou pra bota, vou pra massagem, vou pra piscina de crio. Tu acha que é bom, não sei o que e tal? O que você acha? Como é que você se Aí eu sente? falo, tu gosta mais de qual, cara? Cara, eu dou maior valor quando eu faço o final, que é aquela massagenzinha e tudo. Então pronto, é ela. Entendeu? Aí ele faz a pergunta pra mim, eu devolvo a pergunta, às vezes ele mesmo responde e no final eu falo, cara, pois, foca mais na massagem. Verdade, né, cara? Faz sentido. Tem essa massagem, né, que a gente fala, alguns dão sobrenome, né? Massoterapia, massagem esportiva, liberação facial, né? Mas essa massagem que acontece após a prática da atividade física é que tem mais estudos a respeito, né? Pois é.
É a que tem mais respaldo. evidência e tal. A gente tem também muita evidência com A laser a também, né? crioimersão. Uhum. O laser é interessante porque o laser ele tem maior efeito quando aplicado antes da atividade. Pois é. Porque aí entra num termo técnico, né? Pode ser que o pessoal não se familiarize com isso. Mas o laser ele atua nos cromófitos da crista da mitocôndria. Então ele fornece mais substrato para ele poder trabalhar, né? A mitocôndria trabalhar. Então o ideal é que ele seja aplicado antes da atividade física, né? Para poder ter o efeito que é esperado, né? Que resulta em... Que resulta numa melhor performance. Pronto. No corredor. Agora todo mundo entendeu. Tá tudo certo. O negócio agora é correr atrás da luzinha pra botar, porque eu vou correr melhor, né? É mesmo. Onde é que eu achei um local da Luísa que eu tenho meu longo amanhã, né? E vai ter que fazer. Então, sobre essa força, né? Essa fala do Recovery que tá muito... acho que no geral, realmente, todo mundo tem fechado essa história, né? De Todo programa, mundo de tem um pacote. Cara, pacote, eu detesto gelo. Assim, sendo bem mercadológico honesta, de total. preferência. É uma sensação que pra mim não é boa, tá? Pra mim. Tem gente que ama. A crioimersão transforma algumas vidas aí. Mas, ao mesmo tempo, além da agonia com o frio, que não é minha praia, eu também desconfio de higiene de água, assim. É um negócio que complica pro meu lado. A Crio, ela tem os critérios da Anvisa, né? Pra aplicar. Então, né? Atenção. Tem sim, não é assim. Não é a casa essa... da mãe Joana que vai chegar todo mundo a entrar, Bota não. um balde ali, piscina, bora. Apesar de já ter visto, né? Eu vejo direto. Mas tem todo um controle, né? Porque você pode... qualidade da para água. ter um controle, né? Exato. Falando nessa questão do frio, tem uma pessoa que a gente conhece muito bem, a Marcela, também não gosta não. Se ligar o ar-condicionado no 25, ela já vai se enrolar no edredom. Então, assim, para ela, crioterapia já não ia funcionar, né? Não ia ser a das melhores. E a crioterapia tem lá a quantidade de temperatura que deve ser adotada para poder ter o efeito necessário, o tempo de aplicação. Então, tudo tem sua dosagem, né? E a depender do que você faz, por exemplo, você vai utilizar uma crio, né? Vou usar uma crioterapia de manhã porque eu vou treinar à tarde. Talvez não seja uma das melhores das coisas, porque a crio ele vai diminuir a velocidade de condução do nervo, você vai ficar um pouco mais letárgico, né? Então, assim, até para aplicação de algumas intervenções é preciso entender qual vai ser a rotina do atleta e o que é que ele vai fazer ou já fez, né? Assim, se você tem um treino numa temperatura altíssima, que o atleta foi à exaustão e você precisa, por exemplo, diminuir a temperatura corporal, a crio seria sensacional. Sim. Porque é ajudar tanto a diminuir a temperatura do corpo do atleta, como também normalizar alguns mediadores fisiológicos. Mas, como eu estou dizendo, vai depender muito de atleta para atleta do que você vai aplicar, né? Com das atividades que ele está fazendo, né? E a crio aqui que o Márcio tá falando não é aquela crio de acordar 4h30. Né? Não é da bolsa de gelo, tá? Que a gente coloca, é realmente um equipamento, né? Um local que você submerge. E também não é aquela crio que a gente acorda, né? 4h30 da manhã, entra numa banheira de gelo porque desperta e o cérebro e alta performance, né? Não é essa daí, tá, pessoal? Eu vou agora te pedir, Márcio, assim, pra gente falar de forma bem objetiva, certo? Quase que um jogo aqui, um game entre a gente. Onde eu vou levantar um tipo de intervenção bem popular, assim, que todo mundo vai compreender o que é, e tu vai dizer, usaria ou não usaria, certo? Tudo bem? Precisa justificar ou só uso ou não uso? Tipo um bate-bola, né? Vamos fazer um bate-bola, que se levantar uma curiosidade a gente pode justificar também. No final. Certo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Pós-corrida. Crio. Eu uso e recomendo. Boa. Massagem, liberação. Sim, recomendo. Vamos falar agora da ventosa. E aí? Ventosa não recomendo. Mas
também tem aquele negócio, não recomendo, mas se a pessoa diz, mas eu gosto, eu curto, e eu vou fazer, se você recomendar ou não, então faça. Mas Estamos aqui para brigar com ninguém. Mas sabendo que não vai trazer nenhum benefício, né? Até porque a ventosa, ela vem lá da cultura oriental, né? Sim. Aplicado de uma forma dentro da fisiologia da terapia chinesa e ganhou um grande boom na era das Olimpíadas, quando o Phelps apareceu com um monte de roncha no ombro, né? E aí houve o boom, né, antes da evidência, ventosas, claro. Né? Sim. Mas não sou um profundo conhecedor da terapia, das terapias complementares. Não sei se tem alguma evidência, né? Porque há uma diferença entre ter a evidência científica e você saber qual é o mecanismo fisiológico que justifica aquilo, mas para um meio esportivo eu não recomendo, né? Se chegar para mim, eu faço ou não, eu digo, eu recomendo que não, porque o que a gente tem visto não tem trazido efeito nenhum, né? E, na verdade, acaba gerando alguma lesão de pele, às vezes, em alguns atletas. Se ele chegar para mim e disser assim, mas eu não me importo, eu quero fazer. Então vá lá e faça. Agora eu não aplico. Boa. Não vai ser comigo. Agulha, acupuntura. Dry needling. Dry needling. Dry needling. Olha aí, ó. Tá vendo? Tape. Porque tem gente que tem medo. Tape o quê? O que você fala do kinésio, tape rígido. Vamos falar... Porque assim, se você for olhar, por exemplo, tem muito corredor que tem fasciopatia plantar. E você tem o low dye, que é um tape que você coloca no pé, né? Exato. Então, Perfeito. assim, ele tem recomendação para ser utilizado. Similar com aquele diamante, né, Márcio? Assim, a ideia é similar com aquela aplicação diamante. É mais um suporte, né? Um suporte no arco plantar. Se você pensar nos pacientes que, por algum motivo, já falando no alto rendimento, né? Tive uma entorse do tornozelo, ainda tá aqui, mas eu queria um suporte porque eu preciso correr, porque eu tenho um patrocinador. Eu não tô falando aqui de saúde, porque se a gente tá falando sobre esporte de alto rendimento, a gente tá falando sobre a profissão da pessoa, né? Nós aqui já fomos trabalhar doentes, já fomos trabalhar com algum conveniente que poderia muito bem ficar em casa, mas a gente foi trabalhar. Então, estou falando do esporte de alto rendimento. Então, se o cara diz tem que ir fazer a prova, a gente arranja um jeito de fazer. Então, pega um tape rígido, faz um suporte no tornozelo e bota ele para ir correr. Show. Né? Mas o conceito do kinésio tape eu não uso. Sim. Eu uso o taping como um tape rígido, né? Quando eu preciso de algum suporte em alguma parte do corpo ou articulação. O tendão também é bom. Posso continuar? Tem mais um aí que eu tenho. Eu tenho um aqui que saiu até diferente, assim, as pistolas massageadoras, Boa. né? Cara, eu dei uma palestra na Sonaf e aí foi sobre recovery, né? E quando saiu o pessoal disse, rapaz, você massacrou e tal. Não massacrei. Eu falei o que tem, entendeu? Porque assim... Você tem as pistolas de vibrocompressão, né, percutânea e tal, assim que tem pouquíssimo estudo dentro do mundo do endurance. A maioria das vezes é para atividades de resistência, né, de carga, né. Então tinha pouquíssimo estudo, 2, 3 estudos. Um dizia que era legal e o outro, o cara ficava pior do que como estava. Então assim, fica a critério. Eu tenho. Fica a critério de cada um. Aí é aquele negócio, percepção. Eu gosto. Então usa. A Marcela não gosta, detesta. Eu não gosto. Eu acho muito forte. Detesta, então assim, eu gosto. Então eu faço o uso, né? E se você precisar, por exemplo, fazer uma inibição por compressão, às vezes a gente usa a mão. Mas se a gente tiver um suportezinho, a gente usa. Ajuda, sim. Né? Então, eu uso. Né? Agora, se o paciente disser assim, não curto, porque a gente tem dentro da PBE que o paciente tem que topar. Tem que topar. Né? Então, se ele acha que não, para ele não faz efeito, beleza. A mesma coisa da acupuntura. Pode ser a melhor evidência para determinadas dores. Né? O cara pode ter pânico de agulha. Então não vai adiantar. Não adianta de nada. Eu não gosto de agulha. Eu odeio então, assim, agulha. As pistolinhas, tem pessoas que não gostam, eu particularmente gosto e uso.
Aham. E muitos pacientes já chegam aí, bota aquela pistolinha ali que eu me sinto melhor. Se é uma percepção, beleza. Vamos lá. Ultrassom. Pra quê? Vamos falar de recuperação. Pra recuperação? Não. O ultrassom, quando a gente vai falar sobre alguns equipamentos, a gente sempre tem que fazer aquelas perguntas, né? Aham. Pra quê? Qual o público? E Com pra- qual objetivo? Né? Então, assim, eu não vejo objetivo. Né? Não vejo objetivo. Calor superficial. Compressa, gente. Compressa morna. Se dá conforto, beleza. Agora, imediatamente após, eu acho que não seria legal. Terminei uma prova, vou lá e faço uma sauna. A compressa. Uma sauna. terapia quente. terapia né? quente, Não, acho que não. Eu acho que no decorrer das atividades de forma crônica, se você achar que tem um objetivo de aliviar ou diminuir a tensão numa determinada região, de forma mais crônica, sim. Eu morrendo de calor no chuveiro, ó. Chuveiro quente. Vai, manda. Sério? É bom demais. Eu Tá gosto. maluco. Não Você gosto. chegar depois do trabalho e uma banheirinha quente é a melhor coisa do mundo. Agora, chegue depois de você correr 21 km e entre numa banheirinha quente. No sol quente. É. Aí não dá, né? Bom, acho que foi, né? Rendeu pra caramba, Márcio. É muita coisa boa pra falar contigo, tá vendo? Obrigado. Eu pensei que a gente ia continuar aqui. Já foi quanto tempo, Elisa, aí? 50 minutos. Olha aí, Olha batendo aí. uma hora quase. Tem que ter uma segunda Tem que ter edição. Um parte 2 aí, viu? Tem, Parte eu amei, dois. de verdade, de verdade. Muitíssimo obrigada por esse momento, por essas informações, esse momento rico de uma oportunidade aqui da gente estar falando de alguém que mergulha e vive o esporte que a gente está trazendo agora. Você é uma grande referência para mim, como aluna, inclusive, obrigado. e também pelas indicações Total. do que eu já ouvi, do próprio PACE também, que é um grupo que eu acredito que ainda vai trazer muita coisa Deus quiser. incrível Tá só pra começando. gente aí nos próximos anos. E assim, além do obrigada por estar aqui, obrigada por existir na nossa profissão, né? Por trazer isso. Agradeço. Obrigado Real. pelas palavras. E se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, né? Que a gente deixe de olhar só para a corrida e começar a olhar para o corredor, né? Boa. Porque a gente se foca tanto de métrica, de gesto na corrida e esquece de olhar para partes importantes da corrida, vida familiar, propósito, como é que está a sua qualidade de vida, Total. será que a corrida agora ela tem que ocupar um espaço tão grande na sua jornada? Então, deixar de olhar só para a corrida e começar a olhar mais para o corredor, que eu acho que as coisas vão melhorar mais. Total. Eu sabia que tem um pelotão UFC que normalmente é 5h15 da manhã. Pilotão tem um, UFC? No sábado. Tem um pelotão Naquele lá. jeito, é? Tem. Só Porque pra quando eu encontrei o professor, viu? Márcio, eu só encontrei ele correndo sozinho, não vi ele correndo com ninguém. mas Eu não sei tem- se é porque ele é o mais rápido do pelote. Não, pelo não amor sei de o que é Deus. isso. Não diga isso não, que a Fabiana vai ficar sentida. Vixe! Boa. Mas é um momento pra gente inventar É. história, contar mentira e vantagem, né? Então é no sábado de manhã. Pô, que legal, mas assim, não sei se eu posso entrar no pelote, né? Ainda... Mas todo mundo é convidado. É um dos motivos da alegria e da paixão da corrida, que você pode, mesmo dentro de cada uma de suas capacidades, você correr todos juntos, conversando, o tempo passa mais rápido e o esporte pelo esporte, né? Massa. Pela qualidade de vida, sem foco tanto em Olha aí, planilha. diferenciado. Tu sabe qual foi o maior prazer que eu tive com a corrida? Conhecer lugares através da corrida. Porque a gente viaja, às vezes você passa tanto tempo assim, vivendo um congresso, uma coisa e tudo, e quando a gente sai pra correr, você conhece detalhes do lugar que você não consegue conhecer. É a dentro de melhor um forma de carro. passear, né? É verdade. Você chega em algum canto, aí diz, vou conhecer o local. Aí sai pra correr. Aí corre, aí você consegue ver tudo ao redor. A Marcela brinca muito porque disse, rapaz, eu não tô sabendo onde é que eu tô não. Eu disse, a gente tá em tal canto. Ela disse, como é que tu sabe? Porque eu já corri aqui. Pronto. É a melhor forma de conhecer O os melhor locais. GPS. É verdade, é verdade. A É melhor verdade. forma. Márcio, a gente não muito falou obrigado. sobre vários temas aí que poderiam surgir aqui Vem a em parte relação 2, a você. aguarde. Calma. Vai ter parte 2, viu? Obrigado. Aguarda Vamos aí. lá, vamos lá. Obrigada de Bora. verdade. Pois uma salva de palmas pro Márcio, por favor.
Foi show, foi show. Obrigadão. Eu que agradeço.